Saudações a todos, uma boa noite. Mais uma vez, estamos aqui na Comunidade Cristã Nova Vida, em Franca, São Paulo. E quarta-feira, todas as quartas, nós estudamos a Palavra de Deus. E hoje nós, então, daremos continuidade, sequência aos estudos que nós temos feito aqui na Comunidade Cristã. Eu gostaria que você, aonde você estiver, gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Efésios, capítulo 4. Nós iremos ler a partir do verso 11. Nós estamos estudando essa carta que Paulo escreveu a esta igreja, aos Efésios. Nós estamos no nosso 13º estudo dentro dessa carta e faz parte do que nós estamos chamando de cartas da prisão, cartas que Paulo escreveu enquanto estava preso. Nós tivemos a oportunidade de estudarmos Filipenses e agora nós estamos estudando Efésios. Então, Efésios 4, eu irei ler a partir do verso 11. Nós vamos ler até o verso 16. A versão que eu faço uso é a versão NVT e eu gostaria que você acompanhasse comigo aí onde você estiver. Diz assim as Escrituras. Paulo dizendo, Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e a amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Verso 14. Então, não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas, diz o texto. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos, em todos os aspectos, cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Vamos fazer uma oração? Deus, nós mais uma vez te louvamos e te agradecemos, Pai. O Senhor tem sustentado, o Senhor tem cuidado de cada um de nós, Pai. Abençoa-nos, Deus, nesse momento tão importante, Pai. Talvez o momento mais importante do nosso dia, Deus. Aonde nós estaremos estudando, Pai, aprendendo mais da Sua santa palavra. Fala aos nossos corações, Pai. Fala, Deus, a cada um, Pai, daqueles que estão ouvindo, Pai, ou que um dia ouvirão essa exposição, Deus. Essa é a oração que eu faço e faço no nome de Jesus. O capítulo 4, em especial, falando de uma parte mais prática da carta, a segunda parte, Paulo está falando sobre como uma igreja ela deve viver, como uma igreja deve caminhar, Paulo, então, vai tratar sobre essa questão dentro desse capítulo 4, especialmente dentro dessa perícope, que vai do verso 1 até o verso que nós lemos, o verso 16. E Paulo, então, vai dar muitos detalhes, muitas informações sobre como essa igreja pode viver em unidade, como essa igreja pode viver a exemplo de um corpo, que é o exemplo que Paulo utiliza aqui. E quando chega então no verso 11 até o verso 16, Paulo então vai falar um pouco
da graça que Deus derramou a esta igreja, concedendo a esta igreja dons. Dons, né, que o texto vai dizer no verso 7, que é uma dádiva, dons que são presentes de Deus, a fim de que essa igreja seja edificada com esses presentes. E esses dons nós estamos estudando, né, essas dádivas, né, e nós já falamos sobre o que é o apostolado aqui nessa fala de Paulo, o que são, né, os profetas também nessa fala, e hoje nós trataremos dos evangelistas e pastores e mestres. Esse é o meu objetivo durante esses 30, 40 minutos que nós passaremos junto, expondo as Escrituras. Vale a pena nós pensarmos aqui em algumas necessidades específicas, né? Se você tiver um pouco mais de afinco, né? Se você for mais aplicado, especialmente no período em que essas cartas, né, em que Paulo está pastoreando essas igrejas, essas novas igrejas, essas igrejas bebês, se é assim que eu posso dizer, todas elas tinham algo em comum. Todas elas estavam sofrendo com o falso ensino. Isso é bastante peculiar. Tanto Paulo como Pedro, especialmente João, todos eles, em algum momento das suas cartas, a fim de pastorear a sua igreja, eles irão sinalizar a ideia de que esses irmãos, de que essas igrejas devem tomar cuidado, que elas devem se atentar ao fato de que existe um falso ensino vindo de falsos mestres que podem trazer algum tipo de problema ou de prejuízo para a igreja de Cristo. E quando Paulo está ensinando, né, está falando com essa igreja, e especialmente nesse momento em que nós estamos tratando do capítulo 4, parece que Paulo ele vai linkar, né, esses presentes que Deus deu à igreja, os dons, a uma forma de Deus estar cuidando dessa igreja, diante de uma necessidade. Qual necessidade? A necessidade de que havia falso ensino chegando nessa igreja. Então, esses dons estão profundamente conectados com o cuidado de Deus em relação à igreja. Vejamos, quando nós pensamos em apóstolos, profetas, como eu já disse para vocês, não exatamente como do século 21, não tem nada a ver com o que nós temos hoje de apóstolos e profetas, e evangelistas, pastores e mestres, irmãos, logo vem, e eu acredito que você também esteja pensando dessa forma, que esses dons que Deus deu apenas a alguns, diz o texto, eles são dons que nós poderíamos chamar de elementares, essenciais, ou dons que são vital, né, que são vitais à saúde da igreja. Esses dons que são os dons que sustentam a igreja de Cristo, foram os meios que Deus disponibilizou a fim de serem pilares para a igreja. Veja que Paulo, diferente de Coríntios, né, capítulo 1 Coríntios 12, a partir do versículo 4, você vai ver que lá, Paulo, naquela listagem de dons, Paulo coloca outros dons, né, os dons de misericórdia, o dom de amor, e outros mais, que não estão aqui em Efésios. Porque todos os outros dons elencados por Paulo em Coríntios, irmãos, são sustentados pelos dons destacados aqui em Efésios. Cairo, mas o que subsidia isso que você está falando? Vamos ler o verso 13 e o verso 14
parece que Paulo já está, então, dizendo o motivo pela qual Deus, então, agraciou esta igreja com os dons descritos no verso 11. Diz assim o verso 13. Esses dons que foram derramados à igreja, quais são a finalidade? Até que todos nós alcancemos, diz aí o texto, a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem. Então, Paulo está dizendo que esses dons, e uma característica interessante, que se você observar, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, que são essa base que eu estou dizendo para você, todos eles são dons conectados, irmãos, à palavra, ao ensino, nós chamamos, né, de dons que colocam à disposição da igreja o ensino da verdade, o ensino da santa palavra. Então o texto está dizendo que esses dons, que só podem vir, né, que homens que recebem esses dons, pessoas que recebem esses dons, são pessoas que edificam a igreja na verdade. Dons que estão completamente conectados com o ensino da palavra de Deus. Porque somente através do ensino da palavra de Deus é que a igreja vai alcançar a unidade que há na fé, ou seja, no evangelho e no conhecimento do Filho de Deus. E através desse ensino da palavra, nós então, olha a parte B do verso 12, iremos amadurecer, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então, se você fosse, neste momento, juntamente comigo, pensar assim como essa igreja estava pensando, Paulo, qual é o motivo de Deus nos agraciar, de agraciar esta igreja, algumas pessoas com os dons, que são dons conectados ao ensino da palavra. Quais são os motivos? Paulo diria para essa igreja, ou Paulo, né, de fato diz a essa igreja, olha, para que vocês alcancem a unidade que há na fé. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte, que vocês todos têm um pensamento único, igual, singular, de quem é Deus, as doutrinas, né? De quem é Jesus, de quem é o Espírito, o que é a igreja. Então, Paulo está dizendo que esses dons foram derramados com essa finalidade, de capacitar, de instruir a igreja em andar na verdade. E lembra que eu disse para vocês, nós começamos aqui essa exposição, dizendo que provavelmente Paulo estava colocando essa verdade por conta de problemas relacionados ao falso ensino. E isso, irmãos, é profundamente claro nas Escrituras. O verso 14... se nós lermos aí agora, que é uma consequência, né, ou aliás, uma sequência dos motivos o motivo pela qual Paulo está ensinando, diz o seguinte, ó, o verso 14. Então, não seremos mais imaturos, ou seja, se esses dons estão disponíveis à igreja, e esses dons estão sendo, né, utilizados dentro da igreja, nós alcançaremos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem, iremos amadurecer, ou seja, iremos caminhar a exemplo de Cristo, ficaremos à semelhança de Cristo. Nós não seremos mais imaturos,
como crianças. Olha, irmãos, veja que o dom de misericórdia, por exemplo, o dom de serviço, de diaconia, e outros dons não têm a finalidade de produzir o que os dons conectados ao ensino da palavra produzem, que é ensinar a igreja de Cristo, que é colocar diante dessa igreja as doutrinas de Cristo, a fim de que essa igreja não seja mais uma igreja imatura, como uma criança. É o exemplo, né, um dos símbolos que Paulo fala. Paulo fala, olha, as igrejas que são agraciadas, que recebem esse presente, e isso está disponível, né, à igreja de Cristo, os dons, que são dons conectados à palavra de Deus, evangelistas, pastores e mestres, ensinarão essa igreja, estava ensinando essa igreja que Paulo estava pastoreando, a fim de que essas pessoas, né, os crentes, os convertidos dessa igreja, não sejam mais imaturos como uma criança. Irmãos, e o que pode lidar com a imaturidade de uma igreja, com a imaturidade de uma pessoa que chegou à fé, é somente o ensino das Escrituras Sagradas. E aqueles que ensinam, Paulo está dizendo, são os pastores e mestres, os evangelistas, os profetas, né, os expositores, aqueles que entendem, compreendem as Escrituras e a expõem. Esses são, irmãos, capazes, esses foram munidos por Cristo com o dom de lidar com situações semelhantes a essa, tirando pessoas da imaturidade, da infantilidade e as levando para uma caminhada de crescimento em Cristo Jesus. Então, quando a gente pega, por exemplo, né, uma pessoa que chegou recente, né, saiu das trevas para o reino da luz, ainda não sabe completamente, não tem um conhecimento das doutrinas de Cristo, o que é caminhar com Cristo, o que é ser filho de Deus, cordeiro com Cristo, o que é nascer de novo, o que é agora deixar o pecado e viver uma vida de santificação. Essa pessoa imatura, que parece, né, um bebê, uma criança, só passará a saber o que fazer quando ministérios da palavra de Deus orientar essas pessoas. Se nós fôssemos, né, aqui, ó, voltando à ideia do capítulo 11, né, estudamos apóstolos, profetas e agora evangelistas, se nós lermos, por exemplo, Atos 21, verso 8, Filipe, né, foi um evangelista, alguém que recebeu essa incumbência de fazer aquela jornada, aquela caminhada em direção a pessoas, a fim de mostrar a essas pessoas a obra maravilhosa de Cristo Jesus. E essas pessoas então se convertem através desse ministério da palavra expresso na pessoa do evangelista. E Paulo está dizendo, olha, esses dons, então tirarão a igreja da imaturidade. E detalhe, Paulo vai falar assim, olha, esses dons da palavra estão disponíveis à igreja. Foi um presente de Deus, uma dádiva de Deus. Também lidará com o fato de que essas pessoas que compõem a igreja de Cristo não serão levadas de um lado para o outro, empurradas por qualquer vento de novos ensinamentos. Olha aí o motivo. Paulo está dizendo, olha, esta igreja
e agora não vou me referir só à igreja aqui de Éfeso, mas a igreja de Cristo recebeu dons, presentes esses que irão manter a unidade do corpo. E além de manter a unidade do corpo, ou seja, de manter a igreja de Cristo, esses dons têm uma função importantíssima de colocar à disposição dessa igreja um alimento único, que essa igreja alcança, né? O verso 13 aí, a unidade que há na fé e no conhecimento do Filho de Deus. Que essa igreja amadureça, que essa igreja não seja mais imatura, e que essa igreja não seja levada de um lado para o outro, através de ventos, né, de doutrinas, em algumas versões vão dizer, ou novos ensinamentos. E, gente, irmãos, vocês que estão me ouvindo, vocês que um dia me ouvirão, o problema que Paulo estava enfrentando, ou o desafio que esta igreja estava enfrentando, não é muito diferente do problema ou do desafio que nós, cristãos do século 21, temos enfrentado. Não são poucas as pessoas que chegam a mim ou chegam até nós e dizem: olha, eu ouvi falar isso na televisão, um pastor tal disse isso, é verdade? Olha, eu vi um filme sobre Jesus e em algum momento dizia isso, é verdade? Olha, um amigo veio me ensinando uma nova doutrina, e aí, como eu lido com isso? Então veja que sempre o falso mestre, com o seu falso ensino, está batendo a porta da igreja. Sempre está batendo a porta dos membros da igreja e trazendo ali uma comida, e essa comida sempre é palatável, sabe? É uma característica do falso ensino, é colocar à nossa mesa aquilo que teríamos que depositar muito esforço. O falso ensino vai dizer que não, que o que ele tem é mais fácil. As escrituras vão dizer que o fardo, né, é um fardo, a jornada com Cristo, né, é uma jornada assim difícil, o caminho apertado. Mas o falso mestre vai dizer que não é assim. Que a porta e o caminho, eles são largos, eles não são estreitos. E Paulo está dizendo: olha, sabe como vocês irão lidar com situações desse tipo? Sabe como vocês irão resolver esses problemas? Com os dons da palavra. A palavra de Deus é a que sustenta a igreja de Deus. E essa palavra de Deus, ela tem que ser externada através dos dons, através dos evangelistas, através dos pastores e mestres, que aparentemente aqui o texto é colocado numa única categoria, como se pastores e mestres fossem exatamente as mesmas coisas. Ou seja, esse é o meio que Deus, irmãos, disponibilizou à comunidade de Cristo. E esse é o único meio, né, que Deus coloca como caminho para lidar com situações de alcançar a unidade, de alcançarmos a estatura de Cristo, de sairmos da imaturidade, de pararmos de sermos levados para um lado e para o outro, de evitarmos novos ensinamentos, novas doutrinas, e sermos influenciados, irmãos, com pessoas, olha o texto aí, a parte B do verso 14, que tentam nos enganar. E esses enganos, as escrituras dizem que são enganos, irmãos, e mentiras astutas. Sabe, não vai chegar aos seus ouvidos através dos vídeos que você recebe, através de mensagens na internet,
através de falsos, né, pastores e mestres, não vai chegar como algo escancarado, não, é astuto. John Stott, eu estava estudando o seu comentário, e ele diz o seguinte, que boa parte do mundo hoje, ela é dominada por ideologias que, se não forem totalmente falsas, são estranhas ao Evangelho de Cristo. Ou seja, as pessoas estão recebendo de todos os lados, especialmente a Igreja de Cristo, ideologias, crenças, que são, irmãos, totalmente falsas quando colocamos diante da palavra de Deus, ou completamente estranhas ou contrárias ao Evangelho de Cristo. E qual é o meio ou a forma de lidarmos com situações desse caráter, irmãos? É uma igreja reconhecer que Deus soberanamente, a fim de cuidar dessa igreja, derramou sobre ela, por graça, alguns dons. Dons esses de evangelizar, dons esses de pastorear, dons esses de ensinar. E esses dons são, irmãos, a base. Esses dons são vitais à igreja de Cristo. Sem eles, irmãos, a igreja não se sustenta. Por isso que aqui eu volto a falar, uma igreja que não tem ensino, uma igreja que não tem palavra, é uma igreja, irmãos, que está vulnerável ao quê? Ventos de doutrina, mentiras e enganos astutos. E esses ventos, irmãos, quando passam por essa igreja, por tipos de igrejas, a exemplo de que não tem palavra, de que não tem um ensino verdadeiro, de que não é fundamentada na sã doutrina, irmãos, é aquela igreja rotativa. Entra e sai gente, entra e sai gente. Por quê? É o tipo de pessoas que foram, né, tiveram seu coração captado, roubado, assaltado por mentiras, por falsas doutrinas, e essas pessoas andam de um lado para o outro, buscando, né, uma suposta verdade aqui, uma suposta verdade ali, e são sempre enganadas ali, enganadas acolá. Eu gostaria de encerrar essa minha fala dizendo que quando uma igreja reconhece esses dons, especialmente, né, esses que eu citei, que são dons conectados ao ensino da palavra, Paulo vai dizer assim a partir do verso 15, olha, em vez disso, em vez do quê? De ficarem como imaturos, sendo levados de um lado para o outro, enganados, Paulo está dizendo, olha, através dos dons que estão disponíveis à igreja, não fiquem envolvidos com isso. Aí ele vai dizer, ao invés disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecido com Cristo, que é o cabeça. Paulo está dizendo, olha, não iremos cair no erro. Nós não iremos vacilar. Que através daquilo que é essencial, daquilo que é elementar, nós iremos o quê? Falar a verdade em amor. Ensinar a igreja em amor, pastorear a igreja em amor,
cuidar uns dos outros em amor, caminharmos em direção a Cristo sempre em amor. E o que nos sustentará nessa jornada? A sã doutrina, a palavra de Deus. E ele segue dizendo, ele fez que todo o corpo se encaixe perfeitamente. E cada parte, veja que esses que receberam os dons irão cuidar dessa igreja. E Cristo, ele é o cabeça dessa igreja, o texto está dizendo. E Cristo, como cabeça dessa igreja, ele ajusta todo o corpo, cada um com as suas diferenças. Fazem parte de um corpo, uma única igreja, aquela que será levada, né, como noiva. Cristo virá buscar esta igreja que é uma, ajustada por ele. Aí ele diz o seguinte, e cada parte dessa igreja ou do corpo, ao cumprir a sua função específica, ajuda as demais a crescer. Ou seja, irmãos, há uma parte do corpo que é essa, esses que recebem os dons de evangelizar, de pastorear, de ensinar. Colocando em prática esses dons, o texto está dizendo, com essa função específica, ajuda as demais a crescer. Quais são essas demais? Os outros membros do corpo, os outros irmãos que fazem parte dessa igreja. Ou seja, irmãos, nós precisamos ser uma igreja, caminharmos e vivermos como um corpo. Nesse corpo, alguns têm algumas funções específicas. Pastoreiam, evangelizam, cuidam. Cristo é o cabeça do corpo. E qual é o objetivo? Olha aí a última parte do verso 16. Para que todo esse corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Amém? Vamos fazer uma recapitulação rápida de tudo que eu ensinei para vocês? A partir do verso 11 até o verso 16. Problema. Qual é o problema? Elencado pelo Paulo apóstolo. Existe um falso ensino, advindo de falsos mestres, e esse falso ensino traz problema a essa igreja. Paulo detecta de maneira muito perspicaz, isso acontece em todas as suas cartas. E Paulo fala assim, olha, tem uma forma de lidar, tem um meio que nós devemos lidar com esse problema. Aí imagina que essa igreja está perguntando, nossa Paulo, qual é então o meio? Paulo vai dizer, olha, foi derramado a igreja de Cristo dons. A igreja foi agraciada com presentes. Tá, Paulo, mas quais são esses presentes? Olha, existem no meio de vocês pessoas que foram chamadas, alguns foram levantadas e têm em suas mãos o dom de evangelizar, de pastorear, de ensinar, de profetizar. Nossa, Paulo, é dessas pessoas que nós precisamos. E Paulo vai dizer, olha, essas pessoas, olha aí o verso 12, são responsáveis em preparar o povo, em cuidar do povo, em pastorear o povo. Nossa, Paulo, mas e aí? Nós então, tendo essas pessoas com esses dons disponíveis à igreja, o que vai acontecer com a gente? Paulo vai falar assim, olha, vocês então um dia alcançarão a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem. Vocês irão amadurecer
e um dia chegarão à completa medida de estatura de Cristo. E esses irmãos, Paulo vai dizer, olha, e por que que isso deve acontecer? Porque há no meio de vocês algumas pessoas que são imaturas. Há no meio de vocês pessoas que estão sendo levadas de um lado para o outro, empurradas por qualquer vento de doutrina, de falso ensino. E vocês só conseguirão resolver isso com pessoas que foram levantadas no meio de vocês e que podem e deverão ensinar a palavra da verdade. Essas pessoas lidarão com mentiras e enganos astutos. Irmãos, a palavra de Deus, ensinada, pregada, com fogo, com vigor, com empenho, irmãos, ela limpará os corações da comunidade. Ela espantará o falso ensino e a falsa doutrina, fazendo com que todo o corpo se encaixe perfeitamente, com que cada função cumpra a sua parte específica, e toda a igreja irá crescer, todo o corpo se desenvolverá de maneira saudável e em amor. Amém, irmãos? Como lidamos com o problema da igreja do século 21? Da mesma forma que o apóstolo Paulo lidou. Fundamentados na doutrina dos apóstolos, ensinando a palavra da verdade. E pessoas foram levantadas para isso. Quais são? Evangelistas, pastores, mestres, profetas. Amém? Que Deus possa te abençoar, hoje e sempre. Deus abençoe os irmãos no nome de Jesus. Amém.